Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Depende da hora que você está assistindo esse podcast. Mais um episódio com uma pessoa, mais uma pessoa incrível aqui. Bárbara, obrigada pela sua presença, né, para conseguir uma agendinha aí na sua rotina e dentro de um dia atribulado, mas tudo Sim, bem, a gente recebe, né, cada dia com o seu desafio. Então, e a gente tem aqui uma prática que a gente não fala muito sobre a pessoa, é, né? Porque legal. a gente começa lá na nossa história de vida, como é que foi sua primeira infância, até os 7 anos e assim, para que as pessoas, cada uma com a sua lente, porque a gente sabe que cada um tem uma concepção, né? Cada um tem os seus modelos mentais, a sua história de vida e constrói as figuras. Então, para que todo mundo tenha liberdade de construir o personagem Bárbara, nós vamos criar assim um um metaverso da Bárbara em cada uma das pessoas que estão assistindo. Então, assim, Adorei. para começar, conta assim um pouquinho da sua história de vida, de onde você veio, como é que foi sua infância. Cara, muito bom. Já começo aí adorando. Primeiramente, te agradecer, né, todo mundo que está aí, Ana, querida, pelo convite, por tudo. E, cara, minha infância, eu digo que foi uma pessoa comum, uma menina comum, né? Eu nasci numa família com dois irmãos, então sou eu mais dois irmãos, meu pai e minha mãe. Eu nasci aqui em Brasília, no Distrito Federal, mas minha família, tanto pai quanto mãe, vem do Maranhão. São de São Luís do Maranhão. Então, os dois vieram de São Luís e se conheceram em Brasília. Então, essa marca cultural, né, do Nordeste e de São Luís do Maranhão me permeou assim a vida inteira, de ouvir música de Bumba Meu Boi, a ser criada nos regues da vida, né? Então, foi isso que permeou toda a minha infância, ouvindo brega também, ouvindo serenata, ouvindo toda essa, né, esse apanhado musical nordestino e que traduz muito a minha família, né? Eu tenho dois irmãos, o Pedro e o Paulo. Então nós crescemos numa periferia daqui de Brasília, que é na Ceilândia, no PSU, com uma família simples, né, do início da vida. A gente mudou muito até que chegamos no Guará, onde aí eu passei metade da minha infância até a adolescência e vida adulta, onde eu estou ainda hoje, né? Então, foi uma infância muito criativa, uma criança muito criativa, muito ativa mentalmente falando. Não era a mais terrível dos irmãos, meu irmão caçula era o mais terrível, mas eu aquela criança assim no meio, estudiosa, muito estudiosa, mas muito falante. Então, meu ponto, assim, minha mãe fala que desde o dia que eu aprendi a falar, eu não calei mais a boca. Ela tem uma memória muito forte de mim, que é quando eu aprendi a ler, eu passava nas paradas de ônibus, né, do plano piloto até o PSU, onde eu residia, tentando ler as placas de tudo. Então eu ficava drogar, padar, verdu, que não dava tempo de ler até o final. Que linda! Então minha mãe fala que eu não parei de falar. A partir do momento que eu comecei a ler, eu não parei de falar nunca mais. Então, falar sempre foi essa minha grande arte, né? Essa minha grande ferramenta. Sempre falei muito. Então, eu tive essa primeira infância assim, muito conectada com a criatividade, a adolescência também. Bom, a E, Ceilândia, só para fazer um parênteses, né, é o maior São João do Distrito Federal. sim, Então, eu imagino que você devia ir para esse São João também ia numa animação sempre. louca. Eu percorri assim tudo, sempre muito na infância, então não me recordo muito, né? Mas é um bairro periférico de Brasília, a Ceilândia, e muita conexão com o povo nordestino, É, né? tem Com muita essa. concentração de nordestinos lá, né? Isso, então foi o local que me criou, né? E que me fez nascer de muitas formas. E aí depois disso a gente foi vindo para o Guará. Minha família, ela nunca teve um núcleo familiar único. Então minha mãe, sempre que ia no Maranhão, trazia alguém para morar com a gente. Então minha família, ela é uma grande família, que nunca teve só meu núcleo familiar de 5 pessoas na minha casa. Sempre teve primo, parente em geral, morando com a gente, Que né? Então a legal. gente nasceu e cresceu assim, com muita gente, rodeado de muita gente, com muita cultura, muita fala, muita briga, aquela família bem agitada. Típica, Típica, raiz, raiz, exatamente. boa.
E aí você cresceu, né? Chegou na sua juventude e aí teve que fazer uma escolha de o que vou fazer com o meu servir. Como é que aconteceu essa escolha? Assim, de que reflexão saiu a escolha que você fez? Ah, primeiro, eu tinha muitas escolhas nos atravessa, né, na vida juvenil, assim, né? Você tem que escolher com quem você vai estar, você tem que escolher o grupo que você vai fazer parte, você tem muitas escolhas, né? Eu nunca sofri muito com isso na minha juventude, porque eu tinha o meu servir, eu sabia que ele tinha que ir para um lado humano, que eu sou apaixonada por ser humano. Então, eu sempre falei isso, que de tudo que eu fosse fazer, eu queria ser de alguma forma escritora. Desde a minha adolescência eu falava isso, desde a infância e adolescência, né? E aí escrevia muito na época de escolher. Aí um amor muito mais forte me atravessou, que foi o amor pelo meio ambiente, né? Pela natureza e a curiosidade pelo que é vida. Então, não foi nem tanto assim de, nossa, eu gosto de árvore, eu gosto disso ou daquilo, né? Mas o meu servir, ele foi para esse lado do, eu preciso entender o que que é essa mágica da vida, o que que é a Perfeito. vida. Então, o convite que a vida me fez foi biologia, né? Então, eu falo que eu me formei bióloga e ela fez com que isso surgisse em mim muitas explicações para o que eu tinha anseio, que era descobrir como é que vem a vida, como é que se faz a vida, né? Como é que Perfeito. existe tudo isso numa coisa só, né? Não é um ou outro, né? São muitas metamorfoses. Então isso me encantou assim, e foi onde eu decidi colocar o meu servir, né? Que foi nessa escolha de É. formação acadêmica. E é bem isso que conectou a gente desde o primeiro dia, desde a primeira conversa, porque eu também sou uma pessoa apaixonada pela vida, né? Então, dentro da minha jornada de mudança, foi por essa opção, né? Eu optei pela vida, por isso que a 4H emergiu, né? Então, essa é uma grande conexão que a gente tem em comum, né? E que tem essa força da nossa união. E e aí, vamos lá? Será que a gente já entra logo de cara? Tá, e assim, você terminou a biologia e aí você foi fazer as escolhas, né? Assim, para onde. Oncovô para oncotô. Quando a gente se forma, gente, a gente faz isso, a gente se pergunta, né? É. Oncotô para oncovô. E de onde vim? É, Então, isso atravessa realmente a gente. E é engraçado, eu tenho uma visão assim, Ana, que é o que eu hoje, olhando para trás, eu vejo que a Bárbara de hoje, ela existia em todas as Bárbaras que estavam lá perfeito, atrás. é Então, a isso. Bárbara que eu trouxe para você da infância, muito curiosa e criativa, ela foi acontecendo. Essa Bárbara, ela ainda está aqui. Aí na graduação, essa Bárbara apaixonada pela vida, então eu tinha a criatividade, a curiosidade e a explicação da vida. E a Bárbara que emergiu, a partir do momento que eu recebi aquele canudo, foi a Bárbara que veio. Como é que eu faço da minha vida uma eterna criatividade para servir a própria vida? Né? Então, eu faço uma comparação com João e Maria. Né? Então, o que eu sou hoje foi como se eu viesse colhendo várias migalhas que eu fui jogando ao longo da minha jornada, e é o que eu chamo de Bárbara hoje, né? Perfeito. Então, alguém que eu tem várias dessas migalhas que a gente vai colhendo ao longo da vida. Você acha que não tem sentido, né? É, mas assim, mas eu acho, tive um processo diferente, né? Assim, que a vida realmente sempre me acompanhou também, mas quando a gente não está tão conectado, né? A gente não está tanto a nossa parte também espiritual consolidada ou sendo considerada no centro, né? Quando a gente não está no nosso centro, a gente se distrai com objetos brilhantes, né? E quando a gente está sempre, né, tendo a liberdade das nossas escolhas a partir da nossa intuição, né?
ou dessa força maior, você vai somando. Você está sempre somando. A diferença é que quem perde a sua conexão interna, ela perde a consciência sobre isso e normalmente coloca uma camada por cima. Sim. E aí essa camada esconde você, né? Então, no meu processo, eu fui tirando as camadas para descobrir que eu estava sempre fui a Ana desde o começo também, só que a minha jornada fez com que eu me protegesse, me escondesse, e não trouxesse para a superfície quem é a Ana. E é por isso que a gente faz esse processo de contar quem são as pessoas, porque nem sempre as pessoas estão no nível de consciência, embora todos os nossos convidados são incríveis, né? E são pessoas que realmente estão abertos, né? E estão justamente nesse processo de regeneração e de mais vida para todos, hoje e amanhã. Eu gosto demais dessa frase que eu aprendi com um conselheiro nosso, um advisor. E aí o que você faz é exatamente isso, né? Você cria vida, né? Você abre espaço para a vida emergir e se multiplicar, né? Então, eu acho que é um dos serviços mais lindos que pode acontecer na face da Terra, porque ela também não é uma vida linear, é uma vida sistêmica. Porque vou contar? Não, né? Não vou contar, não. Vocês vão entender por que é uma vida sistêmica. Então, vamos lá. Como é que você escolheu esse caminho? Como é que você hoje atua nesse lugar de criar vida? Eu também trago um ponto, né, semelhante à sua fala também, que não é assim, a gente contando, né, parece tudo tão linear, né, mas eu também me cobri de várias camadas ao longo da minha vida. Mas esse cerne, esse centro eu tinha uma vontade, né, eu chamo que é o que pulsa, assim, eu falo que alguma coisa sempre pulsou em mim, né, então quando eu me consegui me desvestir de tudo isso, eu fui para esse lado sistêmico, né? Aí, respondendo a sua questão. Como bióloga voltada para a vida, eu era coletora de sementes, né, dentro de um ambiente, né, que eu trabalhava. Então, Sementes de árvores. sementes de plantas, não só de árvores, né, de plantas em geral. Então, eu fui trabalhar com pesquisa científica e dentro da pesquisa científica eu coletava sementes. Eu era coletora de sementes para fazer experimentos, né? Quando você começa a trabalhar com semente, eu falo que é um chamado à vida. Porque eu penso que é igual trabalhar com bebê. Querendo ou não, é uma maternidade. Porque ali você segura o futuro. Isso daqui que a gente tem atrás da gente, um dia foi uma semente, né? Então, é um berçário, é você atuar com isso. E eu não consegui fazer da minha existência com que ela fosse indiferente a isso. O berçário e a maternidade das sementes nativas me tocou e me fez questionar o meu lugar no mundo. Cuidando de sementes, eu não poderia ser alguém que não fosse uma semente. Alguém que não conseguisse, de alguma forma, fazer as coisas germinarem, né? Então, daí que vem a Bárbara Sistêmica. Aí eu comecei a atuar, além de sementes nativas, eu comecei a trabalhar com regeneração, com recuperação de áreas o quê? Áreas degradadas. Então, de alguma forma, a minha maternidade, ao trabalhar com sementes nativas, ela foi chamada para restaurar aquilo que um dia foi. Então, daí veio daí eu reencontrei o que pulsa em mim. E eu pude me reconectar muito forte e me tirar do centro. Eu acho que foi um movimento muito bonito. Foi entender que a Bárbara, bióloga, coletora de sementes, restauradora de áreas degradadas, ela tinha uma potência de ser e estar no mundo muito maior do que só aquilo que o canudo me entregou, perfeito, que era ser bióloga, né? Então, eu falo que, na verdade, a academia me deformou em biologia. Sempre. E a gente semente... entra na caixa, depois a gente explode a caixa. Exatamente. Então, a semente, ela me fez esse convite, a explosão. Ela me formou bióloga. Que lindo. A semente nativa. E foi daí que hoje eu sou uma bióloga que trabalha com restauração de áreas degradadas, regeneração de povos e comunidades que vivem dos seus biomas nativos.
através de um filhote, Pronto. que é a semente nativa. Ela fez um pitch de 10 segundos e a gente não pode apequenar a qualidade do que é o trabalho da Bárbara, né? Então, vamos lá, vamos fazer pedacinho por pedacinho, né? Então, assim, a semente é a origem, né? Essas sementes que você traz, elas não são qualquer semente, né? Elas carregam não só um DNA especial, como o impacto por trás. Então, vamos lá. Da onde vêm essas sementes? Sim. Hoje, quando eu decidi trabalhar com semente, elas poderiam vir daqui. Eu pegar a semente dessa árvore e entregar para você. Isso poderia ser um modelo viável. Só que eu entendi que isso daqui é minimizar e muito aquilo que a semente pode fazer. Então, quem é que tem a mão mais perto da semente? São os povos e comunidades que vivem nas nossas periferias rurais. Eles moram ao lado, eles moram dentro, eles moram misturados naquilo que a gente chama de biomas, né? Então, eu percebi que essa mão que coleta não era a minha. Perfeito. Essa mão que coleta tinha que ser de outra pessoa. E de onde que vem essas sementes? Hoje essas sementes vêm dessas mãos, desses homens e dessas mulheres que são invisíveis nas nossas comunidades periféricas rurais. Uma coisa é quando você pensa em periferia urbana. Outra coisa é quando a gente pensa em periferia rural, né? Então é o invisível do invisível. É aquele matuto, né? E que vive de subsistência muitas vezes, é do que planta, do animal que cria. Aquela vida ali na roça, o povo fala o roceiro, né? Então eu percebi que essas sementes nativas, elas tinham que vir dessas pessoas. Elas tinham que vir contando essas histórias. Então hoje a gente chama de semente social. Então as sementes né, que eu atuo hoje, elas vêm de comunidades coletoras de sementes que estão escondidas por aí, na Amazônia, no Cerrado, no Pampa, na Caatinga, na Mata Atlântica, onde quer que estejam. Existem essas pessoas. Então, aí quando a gente vai falar sobre projetos de regeneração, reflorestamento, recuperação de áreas degradadas, ou mesmo projetos para restauração com neutralização de emissões de carbono, quando a gente fala dela vir dessas sementes, ela vem de um lugar de uma outra qualidade. Então, quando você tem um projeto desse de restauração ou de mitigação, não é só o valor sobre isso, você tem um valor social por trás, e é sobre isso quando a gente fala de ESG, e que muitas pessoas têm essa dificuldade de conseguir entender esse todo maior, né? Olhar com uma lente mais amplificada, né? Então, assim, não é só sobre você impactar também socialmente quem está plantando, né? Que muitas vezes você também trabalha com grupos de mulheres em situação de vulnerabilidade, mas é desde a ponta, desde o primeiro passo, de vir toda uma história por trás de regeneração. Eu falo que é uma tsunami, né? De impacto de regeneração. Então, eu quis trazer muito isso para as pessoas terem essa visão, né, de como é grande o trabalho que você faz. Então, assim, essa mulher aqui é realmente uma potência e eu estou muito honrada de estar aqui com você. Nossa, toda vez é uma conversa linda, né? Mas está eternizando isso, né, dentro de um podcast, eu acho que está sendo uma oportunidade gigantesca. E aí, a Bárbara também, ela me ensinou uma coisa, na verdade, ela me resgatou algo que estava em mim e que também já tinha sido coberto pelas camadas, que a gente fala das camadas da cebola, né? Eu, em 94, o meu projeto de formatura foi um centro de estudos ambientais do Cerrado. Então, a gente como arquiteto, né, a primeira coisa que a gente vai fazer é o conceito. Então, o conceito a gente estuda a história, né, e estuda a topografia do ambiente, né? Então, assim, eu me aprofundei muito na história do Cerrado. Eu não sou natural do Distrito Federal, né? Eu nasci em São Paulo. Vir para cá
Foi uma ruptura emocional, que eu vim pequena, então assim, eu deixei minha família, eu deixei meu lugar seguro, minha rede de apoio, meus amigos, minha escola, para vir para um lugar completamente estranho. Me adaptei, porque aqui em Brasília também a gente faz grandes amigos, mas eu não tinha tanto essa conexão com o Cerrado, não é uma coisa minha de raiz. Mas neste estudo, eu tinha me apaixonado pelo Cerrado, entendendo o valor dele. E depois disso, que eu me formei e fui para um mercado mais tradicional, eu completamente tinha me desconectado, né? E aí, quando a gente se conheceu e a gente conversou, você é como se você tivesse colocado assim uma lampadinha numa escuridão e que, pum, fez-se a luz. E aí, duas coisas me chamaram muito a atenção, né? Assim, da ancestralidade do Cerrado, e da importância de segurança hídrica do nosso continente, né? Sobre isso. Então, vamos lá. Primeiro, vamos falar da ancestralidade, que é um tema também tão gostoso de falar, né? Conta um pouquinho assim sobre essa ancestralidade do Cerrado. O Cerrado, por si só, né, ele é um velho, um ancião. Né? O Cerrado, da forma como a gente o conhece hoje, ele tem 65 milhões de Nossa. anos. Né? Então, ele é um bioma antigo, muito antigo. E como todo antigo, muito sábio. Né? Então, o Cerrado, ele aprendeu a se proteger, né? Tem cascas grossas, é torto, não cresce reto, É enrugado. é enrugado, né? Você olha para algumas árvores do Cerrado, dá até aquela sensação, né? Que você está diante de uma velha, né? Um velho, uma senhora, um senhor, né? Então, a ancestralidade do Cerrado, ela vem desse quão antigo é o nosso bioma. O Cerrado, ele é um bioma central no nosso Brasil e ele também é central no seu quesito de que, por ser muito velho, possui um solo que foi construído durante muito tempo geológico, né? E o Cerrado abriga não só essa ancestralidade geomorfológica, ancestralidade hidrológica, ancestralidade botânica. Tem espécies aqui que são verdadeiros dinossauros. Ele abriga também povos que guardam a história desse país. Porque como um bioma central, se você quer ir para norte, ou se você quer ir para o sul, se você quer atravessar esse central do Brasil, essa central, você vai atravessar um bioma chamado Cerrado. Então, quem é mais fofoqueiro que ele em contar a história? Então, o Cerrado abriga quilombola, indígena, geraizeiro, veredeiro, quebradeiras de coco, pessoal do fundo de pasto, quilombola. Então, também na memória humana, ele aguarda essa ancestralidade dos nossos povos. Quem conta a nossa história, né? Que eu chamo de fofoqueiro. Mas é quem está aqui contando a nossa história. Não só a nossa de quem está no centro, mas a nossa de quem passou. Porque ele margeia, né? Ele atravessa. Ele nos conecta com grandes caminhos, né? Então, você sai da Mata Atlântica, tem que ir para a Amazônia, você vai passar contando sua história no Cerrado, né? Então, ele foi atravessado por grandes naturalistas, por grandes caminhantes. Então, em toda a sua genética, tem um velho ancião, alguém que guarda muita história. E também tem a parte triste de ser ancião, como na nossa vida humana, né? O que a gente faz com os nossos idosos muitas vezes, né? A gente deixa de lado, não ouve, não respeita, não pisa perguntando quem aqui esteve, não ouve as suas histórias. Então, o Cerrado, ele também atravessa muito isso. Como todo velho, ele acaba sendo invisibilizado. Ah, ele não existe. Ah, ele é algo que não era para estar assim. Ele era para ser outra coisa. Ele não é para estar assim, né? Então, tem um lado bom de ser um ancião, mas tem esse lado triste também, né? Que é extremamente pouco respeitado. Então, as histórias que eles nos contam, elas hoje estão invisíveis. Por guardar povos pretos tradicionais,
Talvez sim, também, né? E por também ser baixo, torto, envelhecido, enrugado, então também invisibilizado, né? Então eu trago essa muita poesia, né, no falar, porque falar da ancestralidade do Cerrado é também tocar nesse ponto do sensível, É. que foi onde eu me conectei muito com você, né? A gente conversa sobre o sensível com uma facilidade muito grande. Então, o Cerrado ele é ancestral por dados científicos, por pedologia, por tudo isso. E ele também é ancestral na sua poesia, nos povos que aqui atravessaram. Então, tem um lado bom e um lado ruim. Gente, estou me segurando aqui para não chorar, viu? Estou super emocionada, lindo demais isso. E assim, o propósito é exatamente esse, trazer visibilidade para o Cerrado. Além de amar, de ouvir, mas eu tinha muita consciência de que a gente está, neste momento, precisando trazer isso. Né? Então, a segunda coisa que você me trouxe quando você falou do Cerrado foi da conexão dele com a área amazônica, né? Da existência de áreas dentro da Amazônia, né? Com isso, e também das trocas hídricas que acontecem, e também dessa grande caixa d'água que acontece aqui no Cerrado. Então, conta pra gente isso, que é essa consciência de visão sistêmica que a gente precisa começar a trazer para as pessoas entenderem que tudo, tudo tem que. Isso daí está muito relacionado também com inclusão, né? Eu gosto demais de uma fala do Papa Francisco que fala assim: na verdade, foi a própria ONU também que falou assim: não deixar ninguém para trás. Né? Foi um dos temas da ODS, né? No one left behind. Então, como que a inclusão e a diversidade são tão importantes e tem trocas entre si que a gente não conhece. Então, vamos lá. Qual é a relação do Cerrado com a Amazônia na sua cronologia e do jeito que você trouxer, que é sempre linda? Bom, o Cerrado, ele... Primeiro, a questão da visão sistêmica, a natureza ela não se enxerga, isso é importante a gente falar, ela não se enxerga assim, ó, eu sou o Cerrado, você é a Amazônia. Não, a gente não... se estão te protegendo, nossa, que horrível, amiga. E você que está aí velho, acabado. Não existe esse ponto egóico Lindo. naquilo que é natureza. Então, nós colocamos isso como humanos, né? Então, partir do ponto de parar de enxergar em caixa as coisas e como se tudo fosse bipolar, é o primeiro ponto. É aumentar a lente, né? Vamos olhar um pouco mais de cima. O Cerrado, a Amazônia, todos os biomas do Brasil, eles precisam um do outro. O Cerrado, ele está centralmente e ele é aquilo que forma os nossos rios subterrâneos. Se a Amazônia forma os nossos rios voadores, é o Cerrado que aterra esses rios na terra. Então, se um voa, o outro está correndo embaixo dos nossos pés. Por si só, isso é um ciclo. Isso nos traz o quê? Precisamos do Cerrado para a existência da Amazônia. E precisamos da Amazônia para a existência do Cerrado. É indissociável. É indissociável. Então, no Cerrado nascem 8 das 12 bacias hidrográficas desse nosso país. Se abre a torneira em São Paulo, é por conta dos nossos córregos fininhos, que nascem assim, quase que inexistentes, nesse solo aqui, né? Então... Estou emocionada mesmo, gente. É lindo, é lindo. Então, é preciso respeito, é preciso respeito. Embaixo do Cerrado tem aí o nosso maior aquífero, né, em extensão, que é o aquífero Guarani. O aquífero Guarani, ele é abastecido por esses riozinhos, que são como se fosse as nossas... Tem veias, artérias e os capilares, né, que são os mais fininhos, aquelas coisinhas. São esses riozinhos que abastecem
esse grande aquífero. E é dele que está toda a nossa água subterrânea que vai nos manter, né? Então, falar do Cerrado é falar dessa hidratação, é da hidratação. O Cerrado é onde tem aquilo que a gente até esquece, né? Você esquece que você precisa daquilo que sai na torneira. Né? Você esquece disso. E de onde que vem essa água? É desse bioma que está embaixo dos nossos pés, né? Aqui nessa região central do Brasil. Então, Amazônia e Cerrado são biomas que dão as mãos. Só que nas nossas políticas, nas nossas falas, a gente tende a separá-los. E aí, quando você separa, você tende a escolher um ou outro. E aí, o que acontece com isso, né? Então... E assim, falar da Amazônia é sexy, né? É sexy. É sexy falar da Amazônia globalmente falando, né? Então, não é só no Brasil. Né? Então, o Elon Musk falando da Amazônia, o Bill Gates falando da Amazônia, na Alemanha se falando da Amazônia, né? Então, assim, ela traz muito holofote, né? Ela é muito sedutora e porque ela tem um impacto de beleza, é uma força, né? Uma potência. Eu, graças a Deus, pela 4H, eu tive a oportunidade, o prazer de ir para a região amazônica algumas vezes já num período de um ano e sentir uma força mesmo, né? Tem uma energia, uma floresta que tem uma energia. Mas a gente não pode negligenciar a mãe que amamenta, né? Então eu acho que que essa conversa é muito para que as pessoas entendam, né? E outra, às vezes a gente com uma árvore do cerrado da Amazônia, né? A gente precisa de sei lá quantas do cerrado, 50, 150, dependendo de qual é a árvore, né? De um IP, enfim. E aí, para projetos de mitigação, não é financeiramente interessante. A gente precisa começar a quebrar um pouco esses conceitos, né? De entender o porquê por trás das coisas. E eu vou falar que isso daí deve ser uma global e é nacional, porque eu não sei se você tem esse dado da quantidade de projetos e investimentos em valores na Amazônia e a quantidade de projetos e investimentos no Cerrado. Né? A própria disposição de fundos, etc., deve ser uma disparidade absurda. Né? E é isso, assim, se a gente não investir no Cerrado, as chances da Amazônia sobreviver são muito poucas, né? Então, assim, eu chamo a atenção e muitas vezes a gente se depara com campanhas, né? Essa campanha para defesa da Amazônia, não sei o que. Eu olhei e falei assim, não, não, agora eu quero defender o Cerrado, porque a gente precisa investir lá para que a gente tenha no outro lugar, né? Então, assim, esses rios, né, essa escassez hídrica nos rios amazônicos, para mim ficou muito claro que não é de lá, não é o desmatamento de lá, né? Então, eu acho que esse podcast aqui traz para a superfície, né, coloca holofotes sobre essa realidade, não é? E uma realidade que, assim, agradeço o espaço, né, Ana, porque é um espaço que é difícil de se ter, né, como você disse, assim, eu não tenho esses dados, mas com certeza não tem nem comparação, né, de quantos olhares estão para o Cerrado e para a Amazônia. Não, fundos internacionais. Tudo, né, tudo hoje. Todos os editais que tiveram também são todos Tudo. fundos para a Amazônia. Como negócio também, como negócio a gente tem que acabar indo para a Amazônia para você ser visto. Porque se você começa a falar do Cerrado com investidores, com... Ah, não, aí é muito engraçado. Você começa a falar de Cerrado, aí a pergunta final não é, nossa, que legal, não é tipo assim, uma interjeição. Mas você atua na Amazônia? Então tá o dinheiro tudo está todo indo para a Amazônia e estão esquecendo que quem precisa vir para cá, que na verdade também isso aí acontece em todos os setores, né? Não é só na questão ambiental e de floresta, né? Mas, por exemplo, se você quer resolver um problema de violência, você tem que investir nas comunidades periféricas vulneráveis.
Porque às vezes, a violência é uma questão de necessidade, é questão de sobrevivência, não é questão de maldade, né? É o que temos para hoje, foi a opção que teve, foi falta de opção, muitas vezes, Sim. né? Então, é esse ponto que precisa entender, né? E a mesma coisa acontece quando a gente está falando, por exemplo, a base da pirâmide, né? Se você for olhar hoje, a nossa base da pirâmide, ela sustenta a economia. Mas como é que ela está sendo nutrida, né? Ela está num modo de sobrevivência, né? E num modo de escassez que ela tem o mínimo para sobreviver. Então, o que que a gente está fazendo com a base da nossa pirâmide da sociedade como um todo, não só no Brasil, mas nos outros lugares? E a gente precisa olhar para isso, né? É por isso que tem a equidade nas ODSs, né? Para que a gente comece a ter mais equilíbrio sobre essas relações sociais, para que a gente tenha longevidade nessas relações e relações saudáveis, né? Sociedades saudáveis, no final das Isso, contas. isso eu volto, retomo um ponto do sistêmico. Porque para mim o problema de tudo, né? Tudo que você trouxe na sua fala é o problema que nós fomos fragmentados. Exatamente. Nos tiraram, nos ensinaram que olhar as coisas em caixas era mais fácil. Concordo. Mas isso não nos basta mais. Porque como sociedade é preciso saber que se uma criança está no semáforo pedindo, o que que tem por trás? O que que aconteceu lá atrás? Né? Se o cerrado não está sendo protegido, de onde vem isso? Se a Amazônia, que é reta, é verde, ela é tida como abundante, e o cerrado, só por ser torto, enrugado, e tem raízes profundas, raízes que ninguém vê, ele é tido como pobre. Então, onde que nós fomos fragmentados? Que hoje a gente não consegue enxergar as coisas como um todo. E daí vem a maioria dos nossos problemas. Porque ao nos desenvolver, nos falaram que era impossível envolver. Então, nós desenvolvemos sem envolver. E hoje eu falo, assim, pelo menos na pauta ambiental, que nós precisamos nos enxergar como um todo. Porque um pássaro, ele não é um pássaro sem o pólen que vai ter numa flor. A flor, ela não é nada sem a raiz que está buscando nutrição. E aí você trouxe essa palavra que eu recupero ela. Então, nos nossos sistemas humanos, o que está nos nutrindo, né? O que está nos nutrindo. E o que nos convida a esse envolvimento. Perfeito. Com esse olhar sistêmico, né? Então, a pauta ambiental passa por isso, podendo ser comparada a várias outras pautas. E aí, eu não sei se você vai ter esse dado muito preciso, mas para as pessoas entenderem o tamanho do buraco, quanto do bioma cerrado sobrou? Hoje o Cerrado, no último ano, ele virou os 50%, né? Hoje ele só tem 49%, já está caminhando para bem menos. Ele tem um tempo de vida previsto aí no máximo 30 anos. Nossa, é muito pouco. Muito pouco. Esse é um artigo que foi publicado com uma visão extrema, né? Pessimista, mas que vem de uma modelagem diante daquele panorama que nós temos, né? Então, 30 anos de vida e virando aí os 50% de existência. Então, ele é muito mais desmatado do que qualquer outro bioma, por ser plano. O agro tem uma atratividade enorme. E assim, temos alguns projetos de agroflorestais aqui nessa região, mas ainda são muito escassos em relação ao que está sendo feito de uma grande forma, da velocidade que está sendo feito, né? O problema é esse, a velocidade. E a nossa também de plantar é muito menor do que a de quem está destruindo. Né? Então, hoje nós precisamos, primeiro de nutrição humana, que é dinheiro o nome, né? Então, o Cerrado ele precisa desse incentivo. Perfeito. E nós precisamos ganhar velocidade e diminuir a de quem está destruindo, trabalhando com ciência e envolvimento. Perfeito. Eu senti aqui uma necessidade enorme de tangibilizar como que a pessoa que está do outro lado, trabalhando dentro de uma corporação ou de algum outro negócio,
pode ajudar a fazer essa transformação. E eu queria trazer aqui a Palma, eu não sei se você conhece, é um dos sabonetes em barra, de shampoo em barra que eu uso, que é aqui de Araguari, né, bem pertinho, e ela doa R$ 1, a cada produto que ela vende, R$ 1 é para projetos de regeneração do cerrado. Ela criou a Palma para isso. Da onde ela ia ter uma fonte de renda para que ela pudesse investir em restauração do cerrado, porque também é uma pessoa que tem essa afetividade e essa gratidão e esse amor pelo cerrado. Então, nós estamos aqui com a Bárbara, desde Novo Sementes, nós vamos colocar aí os contatinhos aí no nosso texto para as pessoas poderem acessar. Então, assim, imagina um projeto de restauração onde você começa o seu impacto lá na semente, a origem que ela vem, no impacto social dessas comunidades que elas são importantes, fundamentais, que elas continuem ali. Né? Então a gente tem um êxodo rural absurdo no país. E elas são guardiões da floresta. Né? Eles cuidam da floresta, não só das árvores, né? Eles cuidam de toda a biodiversidade, porque eles respeitam muito os animais da floresta, os animais respeitam de volta. Então, assim, precisa criar, manter essa relação de amorosidade, né, entre os seres humanos e a natureza, porque nós somos uma coisa só, né? Nós somos parte da criação, a criação é o todo. E eu não sei por que o humano tem uma capacidade, né, foi dado uma capacidade maior de desenvolvimento intelectual e construção, e ele resolveu dominar ao invés de cocriar, ao invés de ser parceiro, né, e construir juntos, porque essa mudança ela cria uma abundância, né, uma sintropia absurda, e a humanidade ainda não percebeu, né, como é que ela traz a natureza para ser parceira e não fornecedora. Então, esse é um dos projetos que é um projeto simples, né? Então, assim, ela vende shampoo em barra. E aí, a cada shampoo, R$ 1 de cada venda, de cada produto vendido, R$ 1 é destinado para projetos de regeneração do cerrado. Então, o que tem de negócios, serviços, produtos, etc., que pode fazer a mesma coisa também, e eu já estou aqui pensando na 4H também já fazer isso também, é, e aí isso começa a virar uma comunidade, virar um movimento que sim, nós estamos investindo na Amazônia. Nós estamos investindo na sobrevivência da Amazônia através da regeneração do cerrado. Né? Então, eu senti muito de trazer isso, porque às vezes as pessoas estão ouvindo, mas não estão conseguindo conectar todas essas coisas, né? Então, eu queria que você trouxesse aqui também, assim, para a gente finalizar essa fala. A gente sempre fala assim, somos 4 hábitos para mudar o mundo. Então, dentro da sua perspectiva, né, e do seu lugar, como é que você olha 4 hábitos que podem fazer essa transformação e começar, né, faz a disrupção entre o que eu fazia hoje e agora eu mudei a chave, daqui para frente, esses 4 hábitos vão ser transformadores. Nossa, desafiador. Muito. E como tudo que não tem pauta, que não tem nenhuma guia, vamos lá. Na bucha. Na bucha. Vamos lá. 4 hábitos que eu acho que podem mudar as coisas. Primeiro é parar de enxergar o próprio umbigo. Existe uma existência além de você. Então, somos sistêmicos. Precisamos nos tirar do centro. Perfeito. Eu acho que é a primeira coisa. A segunda coisa é envolver, cocriar, não ter medo de estar junto, não ter medo disso. Nos ensinaram que separados era mais fácil, mas a gente pode criar uma nova realidade. Então, eu acho que também isso é uma coisa. Segunda coisa... Terceira já. Terceira. Voltar a olhar para aquilo que a natureza, dentro da sua ancestralidade, já nos ensinou. Ela é um organismo que complexificou e cresceu, gerando abundância para todo mundo.
Então, olha quantos problemas ela solucionou, mesmo sendo gigante, né? Então, hoje a gente tende a crescer e ou predar, ou dominar, ou colonizar. A natureza, ela cresce e ela é abundante, ela não é escassa. Então, eu acho que o ter na natureza é um exemplo de vida, de responder suas questões mais internas, de reconexão. E o quarto, talvez, é acreditar naquilo que tem dentro de você e buscar o que pulsa. Eu estou trazendo essa visão um pouco mais ampla, que tem tudo a ver com a minha pauta ambiental, né? E é tudo que me move. Então, essas 4 coisas que eu falei é o caminho que eu faço todo dia. Ah, você está buscando se inspirar na natureza, você está sendo mais sistêmica, menos egóica, você está voltando a olhar para aquilo que importa. E, Bárbara, você está conectada com aquilo que pulsa em você? Que é aquilo que pulsava lá naquela criança. Que tantas camadas tiraram e hoje eu estou trazendo à tona, né? Então, acho que essas 4 coisas poderia fazer muita coisa pelo mundo. É o que pulsa, né? É o amor. Eu falo muito disso, a gente fala muito disso internamente com o nosso time. A gente tem uma relação muito amorosa. E eu levo isso e eu vejo que às vezes eu choco as pessoas, porque parece que virou uma palavra proibida, né? Amor virou uma palavra proibida, sentir amor também virou motivo de fraqueza, né? Quando na verdade é uma grande força que a gente tem dentro da gente. E no mercado corporativo, então, nem pensar. Não se pode falar de amor no mercado corporativo. Nem de ser sensível, nem... Então, e eu acho que isso daí foi uma grande perda, né? Está se perdendo muita coisa quando a gente faz essas restrições, né? E a gente exclui as palavras que são palavras de construção, são de edificação, né? São de regeneração. Não se faria nada disso que a gente está falando aqui se não tivesse amor. Né? Então, vamos terminar aqui, já anoitecendo, não sei nem como é que ficou o vídeo. Vai ficar ótimo. Porque a gente escolheu ficar aqui numa área aberta que fazia mais sentido para a gente. Então, Bárbara, obrigada imensamente. Que coisa mais linda, que coisa rica que a gente tem e gratidão pela sua existência. Eu que agradeço. É isso, pela amizade, por tudo. E pelo convite. Obrigada. Gente, obrigada a vocês pela audiência também e até a próxima. Tchau, tchau, gente.